Oi, meu nome é Karina, eu sou economista, consultora de investimento e planejadora financeira aqui do App Renda Fixa. E no vídeo de hoje, meu amigo investidor, você vai saber o que é melhor para você, se é título público ou se é título privado. Qual que é a temática desse vídeo aqui, ó, meu querido amigo? Pensa comigo. Qual que é a jogada? A gente sempre fica pensando, eu vou investir em renda fixa, mesmo aí no cenário que a gente tem, a gente precisa do quê? Ter uma estabilidade, numa parte aí considerável do nosso patrimônio, ainda mais quando você é uma pessoa, o quê? Conservadora. Então, esse vídeo é para trazer para você alguns insights aí, algumas ideias super bacanas para você saber o quê? Qual é a melhor situação para você? Qual é a melhor opção para investir? A gente vai ter uma parte teórica e a gente vai ter uma parte o quê? Prática. Olha só, que maravilha. Vamos começar aqui então com o quê? Título público. Qual que é a grande sacada aqui, meu amigo? Quando a gente fala do quê? De título público, eles são emitidos por quem? Pelo Tesouro Nacional, tá? Então, os títulos públicos, eles são usados para fazer a captação de dinheiro das pessoas que investem em títulos públicos. E este valor captado aí pelo Tesouro, ele é direcionado para obras que a gente tem aqui no Brasil e também para cobrir o déficit público que a gente tem. Por exemplo, se o governo quiser direcionar essa captação para obras de saúde, de educação, ele pode, não tem problema nenhum. Então, quando a gente olha pela ótica de governo, meu amigo, pensa comigo, quem está pagando a taxa de juros a você, meu querido amigo investidor, é quem? O governo. Então, quanto maior aí essa taxa de juros, significa que maior vai ser a dívida do governo com você. Qual que é a sacada? Quando a gente fala aí de diminuir a taxa de juros, isso diminui também o quê? A rentabilidade dos títulos públicos, porque a taxa também está em cima do quê? Da taxa Selic. Em alguns casos, como o Tesouro Selic, que é um título pós-fixado, ou seja, ele vai acompanhar as oscilações que a gente tem aí da taxa Selic. Ou então um título pré-fixado, que ele vai fazer exatamente o quê? Ele vai fixar a taxa dele na Selic, que está ali no dia que você, meu querido amigo, efetuou a compra desse título e vai manter ela até a data de vencimento. A gente sabe que nos dois casos, nos dois títulos, a gente tem todo dia uma atualização ali, tá? E também o preço desses títulos, eles vão mudar. Belezinha? Olha só, que maravilha. Quanto conteúdo informativo aqui pra você. Então fica claro que quem emite é o governo, beleza? E quem te paga é o mesmo cara, que é justamente o quê? O governo. Então, qual é a garantia que você tem ao investir em títulos públicos? Você sabe que quem te paga é o governo. E o governo não costuma fazer o quê? Dar calote, né? Na parte interna. Porque ele precisa desse dinheiro para fazer a captação. E ele pode simplesmente emitir mais moeda, emitir mais dinheiro para pegar e te pagar. Ou ele pode também emitir mais título público, fazer uma captação maior e te pagar também. Então você não vai receber se o Brasil quebrar feio, meu amigo. Então torce para não quebrar. Muita gente me fala assim, mas tem FGC? Vamos começar a falar o que raios... Coloca aí, Nicolas, uns raios caindo, o pessoal ficar animado. Então, o que raios que é esse tal aí do FGC? O FGC é um fundo garantidor de crédito, beleza, meu querido amiguinho? Então, o que a gente tem? A gente tem que as instituições financeiras nas quais possuem títulos que são cobertos pelo FGC, como bancos, por exemplo, eles estão ali sempre colocando dinheiro no FGC, isso é obrigatório. Por quê? Porque se algum banco quebrar, o FGC ele vai entrar e ele vai reembolsar os investidores que tinham títulos ali naquele banco em até 250 mil por CPF e instituição financeira com teto de 1 milhão em 4 anos. O que é essas coisas que eu falei aí que parece meio esquisito, meio abstrato? Pensa comigo. Nicolas, meu querido amigo, que ainda não começou a investir, o dinheiro tá na poupança e é uma luta aqui pra gente conseguir convencer ele. O Nicolas, como todo bom funcionário de uma instituição sólida que fala sobre educação financeira, já tem a sua poupancinha ali, já tem um valor bacaninha ali guardado, certo? Então, vamos supor, Nicolas, tão conservador como ele é, deixa o seu dinheiro na poupança.
Se o valor que estiver na poupança for superior a 250 mil, meu amigo, tchau. Se o banco quebrar, tchau pra você aqui, ó. Tchau, tchau pros seus rendimentos, tchau pro seu dinheiro, tchau pra tudo que ultrapassar 250 mil. Então, poupança, meu querido amigo investidor, tem o quê? Tem o quê? Pensa comigo. A mesma garantia, a mesma segurança. Quando a gente fala de ter o seu dinheiro de volta, quando o emissor quebra, quando o banco quebra, que é de 250 mil aí do FGC. Então, a poupança e um título como um CDB, um LC, um RDB da vida aí, tem também exatamente a mesma garantia. Quando eu falei aqui para você que é até 250 mil, isso está contando os rendimentos também. Então, pensa comigo, se você começar a investir, tente limitar ali o valor que você tem em uma única instituição abaixo de 250 mil, porque você precisa ter uma margem ali para que os seus rendimentos também estejam protegidos caso alguma coisa aconteça. Belezinha? Olha só que dica bacana, que pouca gente sabe, acha que poupança é o melhor dos mundos, mas não é. Sabe por quê? Porque a taxa não é lá essas coisas. Olha só, a gente quando compara aí a rentabilidade da poupança, meu amigo, com a da inflação, a gente tem um ganho real muito baixinho. Qual é a grande sacada? Quando a gente fala simplesmente de ganho real, a gente tem a taxa que a gente recebe, a taxa que os títulos pagam pra gente e a gente tem a inflação. Então você precisa deduzir a inflação dessa taxa que você recebe para saber qual de fato foi o seu ganho real. É importante falar também, que eu esqueci, olha só que coisa louca, mas é importante dizer para você, meu amigo, que os títulos públicos têm uma característica diferente dos títulos privados quando o assunto é o quê? Aporte mensal. Se você quer ficar fazendo aporte no mesmo título para numa data X resgatar todo esse dinheiro aí, meu querido amigo investidor, você vai precisar escolher o quê? Título público, porque título privado não te permite fazer isso. Toda vez que você for fazer aí um novo aporte, você vai estar adquirindo, muito telemarketing, né? Vai estar adquirindo. Você vai adquirir o quê? Um novo título privado. Entendeu? Qual é a grande sacada? Olha só que diferença. Então, se o seu objetivo é ficar fazendo aporte para na mesma data ali ficar acumulando no mesmo título para resgatar, não é título privado, é título público. Mas se você quiser ficar aí acumulando dinheiro, acumulando patrimônio para um longo prazo ou para um prazo X, beleza. Mas se você quiser ficar acumulando aí o seu patrimônio, você pode e deve também optar por títulos privados, sempre respeitando ali o limite do FGC, se você é uma pessoa conservadora e se você não quer ter riscos aí de ter a perda do seu patrimônio. Só para finalizar aqui essa parte de título público, eu vou falar para você quais são os títulos que a gente tem quando o assunto é o quê? Título público. A gente tem o Tesouro Selic, que é o mais utilizado ali para fazer a reserva de emergência. E quando eu falo reserva de emergência, meu querido amigo investidor, espero que você já saiba. Mas se você ainda não sabe, vamos falar de novo aqui para você. É sempre pelo menos 6 vezes o seu custo de vida mensal, se você é um profissional que tem mais estabilidade aí na sua vida. Por exemplo, você é um funcionário público ou você é CLT e você gasta por mês ali R$1.000. Você sempre tem que gastar aquilo. O resto é coisinha do dia a dia que você não tem tanta necessidade de gastar, mas o seu custo de fato é R$1.000. Então você precisa ter uma reserva de emergência de R$6.000. Bacaninha? Isso aí precisa ter o quê? Liquidez o quê? Diária. Olha só, quando a gente fala de liquidez diária, é justamente a possibilidade que você tem de resgatar o valor investido. E liquidez diária também vai ter aonde? Em CDBs e as nossas queridas, é claro, LCs da Portucred, que tem liquidez diária, a proteção do FGC e as melhores taxas do mercado quando o assunto é liquidez diária. Que é esse menino? Esse vídeo não é da Portucred, você pode voltar lá, pode voltar. Então, se você, meu querido amigo investidor, vive só de investimento, olha só que coisa muito louca, olha só que patamar que você já atingiu. Ou se você é autônomo, tem um negócio próprio, se você é PJ também,
Você precisa ter mais tempo de estabilidade financeira, beleza? Então, o recomendado é que você tenha 12 vezes o seu custo de vida mensal como uma reserva de emergência com liquidez diária. E a gente tem os pré-fixados, então já tem aí o valor da taxa que você já sabe. Também temos o IPCA+, no qual você vai conseguir ganhar a variação do IPCA, que de fato é justamente a inflação, mais uma taxa fixa, que seria ali o seu ganho real. Temos duas outras variações desses dois títulos, quando a gente fala de pré-fixado e do IPCA+, que são os que pagam juros semestrais. Então, em vez de você ganhar a sua rentabilidade junto com o valor que você investiu de volta só na data do seu vencimento, você vai recebendo a sua rentabilidade a cada 6 meses. Olha só que maravilha! Se você quiser montar uma carteira no qual você ficar recebendo sempre dividendos ali, essa é uma hipótese super bacana, uma possibilidade muito legal para você. Qual que é o risco? Qual que é o risco de se investir em títulos privados? A gente tem duas grandes separações ali, meu querido amigo investidor. Os títulos que têm a proteção do FGC e os títulos que não têm a proteção do FGC. Sempre que o nível de risco for maior, mesmo que seja um pouquinho só maior, você vai ter uma rentabilidade mais atrativa. Então, vamos dar um exemplo bacaninha aqui para você entender. CDB, LC, LCI, RDB, eles têm a proteção do FGC. Você vai encontrar as maiores rentabilidades em um prazo mais longo, porque também segue essa métrica. Quanto maior o prazo que você deixar o seu dinheiro aplicado em uma instituição, maior tende a ser a sua rentabilidade. Do mesmo modo que, conforme a sua liquidez for menor ali, você tiver menos liquidez, você também tem a tendência de ter uma rentabilidade mais expressiva, porque o dinheiro fica mais tempo ali na instituição financeira que você escolheu para colocar o seu patrimônio. Qual a grande sacada? Qual a grande sacada? A gente tem sempre um percentual que deve condizer com o nosso perfil de risco ali, que deve ficar na segurança que a gente tem, seja do Tesouro Nacional ali, seja do FGC, tá? Mas não é porque você, meu querido amigo, é conservador que 100% do seu patrimônio tem que ficar nessas circunstâncias. A gente também tem métricas para avaliar empresas, beleza? Então, quanto um banco for mais sólido, quanto uma instituição financeira for mais sólida, você conhecer a fundo que raio que aquela instituição ali faz, qual que é a grande sacada, como que funciona o modelo de negócio deles, você pode ficar mais tranquilo. Risco sempre vai existir, ele vai ser menor ou ele vai ser maior. Você precisa saber o que você quer da sua vida como investidor, se você quer ter segurança ou se você quer ter rentabilidade, ou se você quer mesclar os dois ali, ficar em cima do muro, no meio do caminho, tem uma segurança bacana, mas tem uma rentabilidade também bacana. Quando a gente fala então de títulos de renda fixa que tem aí uma característica bacana, cuja sua rentabilidade é muito mais expressiva, a gente está falando do que, meu amigo? Olha só a novidade que vai entrar aqui para você, CCB. Se você não sabe que diabo é CCB, se você também foi como eu e jogou na internet e só veio coisas de Jesus Cristo, não que isso seja ruim, obviamente, dependendo da sua religião, mas se você não faz ideia do que eu estou falando, clique aqui embaixo na descrição desse vídeo, porque a gente vai colocar para você o link de outro vídeo sensacional que a gente acabou de mandar aqui pro canal, explicando exatamente tudo o que é possível sobre CCB. E como também ganhar dinheiro. Essa parte é boa, né, Nicolas? Não pode esquecer. Então, a última parte teórica que eu tenho para falar para você é o que? Exatamente os custos que tem fazer aplicações, seja no Tesouro Direto, seja aí em títulos de renda fixa. Quando a gente fala primeiro do Tesouro Direto, o que a gente tem? A gente tem exatamente a taxa de custódia dos títulos públicos, que agora é cobrada pela B3. Antigamente era cobrada pela CETIP, que era o órgão que custodiava este título. Mas depois da fusão da CETIP com a B3, a gente tem que agora a taxa é B3 e o nome da taxa também é taxa da B3. Olha só que coisa surpreendente e muito criativa. Então a gente tem que essa taxa é 0,25% ao ano em cima
de todo o capital que está ali investido, meu querido amigo investidor. Essa taxa não é cobrada uma vez, mas duas vezes de 0,25? Não, olha só, aí seria sacanagem. Ela é cobrada 0,25, divide no meio, isso dá 0,125 aí, que é a metade de 0,25, e ela vai ser cobrada no primeiro dia de janeiro e no primeiro dia do quê? De julho. Olha só, que maravilha! Então você tem essa taxa que é característica dos títulos públicos e você vai ter o quê? Imposto de renda e o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. O imposto de renda segue aquela tabela maravilhosa, regressiva, que a gente tem, que começa em 22,5% em cima só dos rendimentos e termina em 15% em cima só dos rendimentos. A menor alíquota que a gente tem no mercado quando o assunto é tributação, a não ser, é claro, nos títulos que não têm imposto de renda, como, por exemplo, LCI, LCA, CRA, CRI e debêntures incentivadas. Mas por que não tem imposto de renda nesses daí? Tem imposto de renda em título público e tem imposto de renda em CCB? Quando a gente fala de setores que são voltados ao agronegócio e ao setor imobiliário, como no caso aí da LCA e do CRA do agronegócio e da LCI e do CRI do setor imobiliário, a gente sempre vai ter essa parte de isenção do imposto de renda, porque é justamente o incentivo que o governo dá para aumentar a captação e o direcionamento desse patrimônio a esses dois setores. A gente também vai ter o mesmo acontecendo com as debêntures que são incentivadas. Essas debêntures, elas são direcionadas, na verdade, ao setor de infraestrutura. Falando um pouquinho do IOF, a gente tem que este imposto ele só vai ser cobrado nos primeiros 30 dias de aplicação, começando com a alíquota de 96 em cima do primeiro dia que você tem ali de aplicação e zerando no 30º dia de aplicação, sempre indo ali de 3 em 3. Então, se você não tem a necessidade de efetuar esse saque aí, esse resgate do seu valor investido no título X aí, antes dos 30 dias, deixa esse dinheiro paradinho lá, meu amigo, porque o IOF vai comer toda a sua rentabilidade. Então, para fazer um resumão desse vídeo aqui, meu querido amigo, você sabe que para fazer aporte mensal é no título público e você sabe que para ter uma segurança bacana pode ser tanto título público quanto título privado, nos quais tem o que? O FGC. A gente também tem essa parte de ter a necessidade de liquidez diária. Então veja muito bem, tenha sempre a certeza de que você precisa ou não usar esse valor investido, porque isso vai impactar diretamente na sua rentabilidade. E os custos, teremos o imposto de renda, o IOF até os 30 primeiros dias nos títulos que cobram imposto de renda, como todos os títulos públicos e parte dos títulos privados que não são aí LCA, LCI, CRA, CRI e as debêntures incentivadas. Se você gostou desse vídeo, se ainda tem alguma dúvida, se você não conseguiu visualizar muito bem qual é a melhor opção para você, olha só a diquinha maravilhosa. O próximo vídeo vai ser a parte prática de tudo isso que eu falei para você. Então, se você quer saber na ponta do lápis como é que você realmente escolhe a melhor hipótese aí, o melhor título para você, não perca o próximo vídeo. Então, se você gostou, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos, coloque aqui nos comentários alguma sugestão, alguma crítica, algum elogio para o nosso incrível trabalho e até a próxima!